Você já teve aquela sensação de que o universo está tentando te dizer alguma coisa, mas você simplesmente não consegue decifrar? Talvez você esteja vendo os sinais há muito tempo e só agora começou a notar. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais você corre atrás de respostas, mais elas parecem escapar. Mas existe um momento, quase mágico, em que tudo se encaixa. E pode ser exatamente agora. A maioria das pessoas vive esperando por algo fora. Uma mensagem, um milagre, um sinal. O que elas não sabem é que os sinais mais poderosos chegam quando a mente silencia e a alma escuta. E isso não é papo esotérico. É real, é forte, é transformador. O universo não brinca com coincidências, ele trabalha com precisão, e quando você está pronto, ele fala. Alto, claro, assustadoramente claro. Prepare-se, o que você está prestes a ouvir não é apenas um vídeo, é um chamado, um código vibracional que vai tocar onde palavras não alcançam. E talvez, entre um parágrafo e outro, você perceba que já sabia de tudo, só tinha esquecido. Respire fundo, porque o sinal que tanto esperava pode estar escondido na próxima frase. E ele vem direto para você. Existe um lugar dentro de cada pessoa, onde o mundo exterior simplesmente não alcança. É o ponto onde a atenção repousa e o silêncio se expande. Quando alguém aprende a mergulhar nesse espaço interno, descobre um poder quase secreto. A capacidade de moldar sua própria realidade sem precisar gritar para ser ouvido. Porque, veja bem, o universo não responde ao barulho. Ele responde à intenção. E a intenção nasce da atenção focada, silenciosa, presente. Pensa comigo. Quando se ouve alguém em profundo silêncio, prestando atenção verdadeira, algo mágico acontece. A pessoa se sente validada, compreendida, respeitada. Agora, imagine isso voltado para dentro de si mesmo. Meditar, por exemplo, não é só cruzar as pernas e tentar não pensar. É praticar o domínio sobre onde sua atenção repousa. E esse domínio tem o poder de reorganizar suas emoções, sua clareza e, eventualmente, seus resultados. A maioria vive no modo automático, com a mente pulando de pensamento em pensamento, como um canal de TV descontrolado. Só que onde sua atenção vai, sua energia vai junto. E energia, meu amigo, é a moeda com a qual você compra a realidade que vive. Se gasta essa energia com medo, drama e distração, acaba pagando caro por uma vida que não te nutre. Mas se direciona essa energia com consciência, até o improvável começa a fazer fila na sua porta. Silenciar não é calar a boca, é calar o ruído interno. E nesse silêncio, você escuta algo que poucos conseguem: o som da sua alma te guiando. Experimente isso de forma simples. Fique 10 minutos por dia apenas observando sua respiração, sem música, sem celular, sem expectativas. Parece pequeno? Pois grandes respostas surgem justamente nesses momentos de nada. E aí, sem aviso, algo curioso começa a me acontecer. Esse silêncio deixa de ser um lugar de ausência e passa a ser um canal. Um canal por onde o universo começa a enviar sinais, inspirações, ideias e pequenos milagres. Mas para captar tudo isso, é preciso estar receptivo. E isso nos leva direto a um segredo que poucos exploram: a frequência da gratidão. A gratidão, apesar de parecer um simples obrigado, é uma das frequências mais poderosas que existem. Quando uma pessoa sente gratidão genuína, ela se conecta com algo que vai além da lógica. Não é sobre fingir que está tudo bem, mas reconhecer, de verdade, o valor do que já se tem. E isso cria uma vibração tão elevada que o universo, silenciosamente, começa a conspirar a favor. Pessoas gratas vivem num estado interno de abundância, mesmo quando não têm tudo o que gostariam. E adivinha? É exatamente por isso que elas começam a atrair mais. Um bom exemplo é manter um diário de gratidão e escrever nele todos os dias 3 coisas que deram certo. Pode parecer bobo, mas esse hábito muda o seu filtro mental.
Você para de procurar problema e começa a notar milagre onde antes só via rotina. Já reparou que quem vive reclamando atrai mais motivos para reclamar? Pois é. É como se a vibração da pessoa dissesse ao universo: me manda mais disso que eu estou prestando atenção. Agora inverta esse fluxo. Acorde e diga obrigado antes mesmo de sair da cama. Agradeça pelo que funciona, pelo que ainda não veio, pelo que já passou. Gratidão não é emoção, é ferramenta, e das mais poderosas. Um estudo feito por neurocientistas revelou que a prática diária de gratidão altera a estrutura do cérebro, ativando regiões responsáveis por bem-estar e tomada de decisão. Ou seja, além de mexer com o invisível, a gratidão também te afia no mundo real. Você começa a ter mais clareza, mais otimismo e, como consequência, toma decisões que te levam a lugares melhores. E quando esse estado vira um hábito, não há como escapar. Portas começam a se abrir. E o curioso é que muitas vezes nem parecem portas. Às vezes é uma conversa inesperada, uma ideia no meio da noite ou um erro que te coloca no caminho certo. Mas para reconhecer esses presentes disfarçados, você precisa estar em sintonia com o próximo nível. A aceitação. Aceitar não é se conformar. É parar de lutar contra o que já é. Enquanto alguém resiste ao presente, fica travado no mesmo lugar, remoendo o que deveria ser diferente. A aceitação libera essa trava. Ela não diz, gostei disso. Ela diz, eu vejo o que é e a partir daqui escolho o meu próximo passo. E esse simples ajuste interno é o que abre caminhos antes invisíveis. Muita gente acredita que só vai conseguir seguir em frente quando as coisas mudarem. Mas, na verdade, é quando você muda sua relação com o que está acontecendo que as coisas começam a se transformar. Por exemplo, ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Experimente perguntar, o que isso está tentando me mostrar? Esse tipo de pergunta já te coloca em outra vibração. A frequência da aceitação te permite enxergar as bênçãos que estavam bloqueadas pela raiva, pela negação ou pelo orgulho. É como limpar um espelho embaçado. Tudo já estava ali. Você só não conseguia ver. E sabe o que é curioso? Quanto mais você aceita o que é, mais rápido o que é começa a se dissolver ou se alinhar. Porque a aceitação dissolve a resistência. E resistência é um freio silencioso. Na prática, isso significa que você pode aceitar uma dor sem se apegar a ela. Pode aceitar um erro sem se definir por ele. Pode aceitar uma perda sem se afundar. Tudo isso é treino. E começa no momento em que você diz, isso é o que eu tenho agora, mas não é tudo o que eu sou. Esse tipo de clareza muda até sua postura física. O corpo relaxa, o coração abre espaço. E quando esse espaço é criado, adivinha quem percebe primeiro? O universo. É aí que ele começa a responder, mas não do jeito que a mente espera. Ele responde a vibrações, não a palavras. E o que você sente com verdade, ele capta com precisão. É por isso que o próximo ponto é tão crucial. O universo escuta aquilo que você sente, não apenas o que você diz. Tem gente que repete afirmações positivas todos os dias, mas vive com o coração apertado, cheio de medo, dúvida ou raiva, e depois se pergunta por que nada muda. A resposta é simples. O universo não atende palavras soltas. Ele responde à frequência emocional por trás delas. Se você diz, eu confio, mas sente desespero, o sinal que o universo capta é o desespero, não a confiança. Isso não é papo místico sem pé nem cabeça, é vibração emocional em ação. Funciona mais ou menos como um rádio. Você só ouve a estação cuja frequência você sintoniza. Não adianta gritar que quer paz se internamente você está vibrando escassez, pressa e frustração. O universo entende sentimentos como comandos. E sentimentos não se fingem, se cultivam. Um bom exercício é, antes de pedir qualquer coisa, pare e observe como você está se sentindo. Sinta mesmo.
Se houver ansiedade, insegurança ou dúvida, não peça nada ainda. Primeiro, cuide desse estado. Respire, escute uma música que te eleva, leia algo inspirador, como O Poder do Agora, por exemplo. Alinhe o seu sentimento com o que deseja atrair. Isso muda tudo. As pessoas se esquecem de que pedir ao universo não é como fazer um pedido num restaurante. Não basta falar, tem que vibrar. E essa vibração nasce da coerência entre o que você acredita, sente e espera. Quando você está em paz, o que você deseja vem sem resistência. Quando você está em desespero, até o que chega parece errado. O segredo é realinhar o sentir, não o dizer. E quando esse realinhamento acontece, algo curioso surge. Uma sensação de alívio, como se não fosse mais necessário forçar nada. Esse é o ponto em que os milagres começam a fluir. Mas para continuar nesse estado, é preciso soltar o controle e, principalmente, abrir mão da dúvida. E é exatamente aí que a verdadeira cura começa. Enquanto alguém tenta controlar tudo, não sobra espaço para que o novo entre. O controle vem do medo de perder, de falhar, de sofrer de novo. Mas o que a maioria não percebe é que tentar controlar tudo só gera mais tensão, mais rigidez, mais bloqueio. É como segurar a água. Com as mãos fechadas, quanto mais força se faz, mais ela escapa. Soltar o controle é o primeiro passo para permitir a cura. É difícil confiar quando se carrega feridas antigas. Mas não é confiança cega que se pede, é confiança construída. Começa com pequenas entregas, deixar de revisar 1000 vezes a mesma mensagem, não se culpar por cada detalhe que saiu do seu plano, aceitar que algumas respostas virão quando você parar de caçá-las. Curiosamente, é quando você entrega o controle que as coisas começam a se alinhar. E entregar não é desistir, é confiar que existe algo maior que você, algo que enxerga além. Louise Hay sempre dizia: tudo está se desenrolando para o meu bem maior. Repetir isso pode parecer bobo, mas com o tempo vira verdade dentro de você. É como reprogramar o software interno. Um exemplo prático? Sempre que se pegar tentando forçar uma solução, respire fundo e diga mentalmente: eu solto, eu permito, eu confio. A dúvida é como um vírus silencioso. Consome energia, contamina a fé e cria atrasos invisíveis. Mas quando você escolhe entregar a dúvida, não é que ela desaparece, ela apenas perde a força. Você aprende a andar com ela, sem deixar que ela dirija sua vida. E isso, por si só, já é cura. Porque a cura não é ausência de dor, é presença de aceitação, de fluxo, de permissão. E nesse estado de permissão, você começa a notar algo que antes passava despercebido. Pequenas respostas chegando, sinais sutis, encontros improváveis, palavras que tocam fundo. Não são coincidências, são respostas. Só que elas só aparecem com clareza quando você está verdadeiramente pronto para recebê-las. E isso nos leva direto ao próximo ponto. A mente gosta de acreditar que tudo está distante, que a solução está longe, que a vida boa é para os outros. Mas essa crença é um véu, e por trás dele a verdade é muito mais simples. A resposta que você procura quase sempre está a um passo, um insight, uma decisão de distância. Só que esse passo raramente é externo, ele começa por dentro. Começa por uma mudança de percepção. Já aconteceu com você de estar procurando algo desesperadamente e, quando relaxa, percebe que estava na sua frente o tempo todo? Com respostas. É igual. Às vezes o que falta não é informação, mas quietude para enxergar. É como se o universo esperasse você parar de correr em círculos para sussurrar: já está aqui, presta atenção. E quando essa ficha cai, é como um estalo no meio do peito. Muitas pessoas vivem buscando sinais, orações, promessas, mas ignoram os recados mais simples, um desconforto que se repete, uma ideia insistente, um sentimento que se acende quando se fala em determinada possibilidade. Tudo isso são pistas, não? Só que na ansiedade de encontrar a grande resposta,
Elas esquecem que o universo quase sempre fala em voz baixa. Não é raro alguém passar anos procurando fora algo que está gritando dentro. Um talento sufocado, uma paixão abandonada, uma mudança que já vem sendo pedida pela vida. Em vez de correr para fora, o caminho é voltar o olhar para dentro. Perguntar com sinceridade: o que eu já sei, mas estou ignorando? Essa pergunta, por si só, já ilumina verdades escondidas. E quando essas verdades vêm à tona, tudo começa a se reorganizar. As peças do quebra-cabeça se alinham. As coincidências se intensificam. As decisões ganham clareza. Mas isso só acontece porque você se colocou na disposição de ver. E ao ver, você reconhece. E ao reconhecer, você se abre. E é aí que os sinais sutis do universo começam a se manifestar com mais frequência. O universo não usa megafone. Ele sussurra. E esses sussurros se manifestam como coincidências repetidas, números que insistem em aparecer, sonhos com mensagens recorrentes ou até encontros que parecem por acaso. Esses sinais sutis não são aleatórios. Eles aparecem quando sua energia começa a vibrar em sintonia com aquilo que você está pronto para receber, mesmo que ainda não saiba disso conscientemente. Tem gente que espera o universo falar, em letras garrafais, mas ele prefere linguagem simbólica. Um exemplo simples? Quando uma música específica toca repetidamente em momentos-chave. Ou quando você pensa em alguém e essa pessoa aparece com uma palavra que você precisava ouvir. São confirmações suaves de que há algo maior em movimento e de que você está no caminho certo. Muitos ignoram esses sinais por acharem que são apenas coincidências. Mas à medida que você se torna mais presente, mais receptivo, começa a notar o padrão. E é nesse ponto que a mágica se intensifica. Uma prática poderosa é registrar esses pequenos eventos num caderno. Com o tempo, você perceberá que não estava imaginando. Estava recebendo mensagens o tempo todo, mas não sabia decodificar. A leitura espiritual da vida não exige dons sobrenaturais, exige atenção. Você pode, por exemplo, sentir um desconforto ao aceitar um convite ou uma sensação de paz inexplicável ao pensar em uma mudança. O corpo responde aos sinais antes da mente entender. E quanto mais você confia nesses pequenos impulsos, mais claro o universo se comunica com você. E quando essa comunicação se fortalece, surge uma nova pergunta. Por que esses sinais nem sempre são confortáveis? Por que às vezes apontam para algo que causa medo, desconforto ou confusão? A resposta é simples. O medo é um véu, e por trás dele, quase sempre, está a resposta mais transformadora de todas. O medo, por mais assustador que pareça, não é o inimigo. Ele é um sinalizador. Quando bem compreendido, mostra exatamente onde está o bloqueio que impede a sua expansão. Mas muita gente foge do medo como se ele fosse uma sentença. Esquece que, na maioria das vezes, aquilo que mais amedronta é justamente o que carrega a maior transformação. O medo é o véu, e por trás dele mora a verdade. Observe sua vida. Os maiores saltos vieram depois de momentos de incerteza. Não vieram? Aquela mudança de cidade, a decisão de terminar uma relação tóxica, o início de um projeto que parecia impossível. Todos envolviam medo. Mas quando você atravessa esse medo, algo se abre. É como se houvesse uma trava emocional que, ao ser liberada, te lançasse para o próximo nível da sua própria história. Muitas pessoas esperam sentir coragem para agir. Mas a verdade é que a coragem nasce no ato de agir. Ela não antecede a decisão. Ela é consequência da travessia. Um bom exercício é escrever 3 coisas que você sabe que precisa fazer, mas que está evitando por medo. Olhe para essa lista e escolha uma pequena ação. Só uma. E faça. Esse pequeno movimento já rasga o véu e revela que o monstro não era tão grande assim. O medo gosta de se fantasiar de prudência. Mas prudência não paralisa. Prudência orienta. Se o seu cuidado está te deixando preso no mesmo lugar há meses,
Talvez não seja cautela, talvez seja medo disfarçado. E medo disfarçado tem um poder enorme de sabotar oportunidades que nunca mais vão voltar. É por isso que aprender a reconhecê-lo é tão essencial. E quando você começa a silenciar o medo, ou pelo menos a não dar ouvidos demais a ele, uma nova escuta nasce. Não mais dominada pelo pânico, mas conduzida pela intuição. E é aí que, no silêncio do coração, você começa a ouvir o que sempre esteve tentando se revelar. Porque, quando o coração silencia, a alma finalmente consegue falar. Vivemos num mundo barulhento. Barulho de fora, barulho de dentro. Padrões mentais, preocupações, expectativas alheias. Tudo isso faz com que o coração fique abafado, sem espaço para se expressar. Mas quando, por um instante, a pessoa silencia, não só com a boca, mas com a alma, algo extraordinário acontece. A intuição surge, a clareza aparece, e a alma finalmente é ouvida. O silêncio, nesse caso, não é ausência de som, é presença de consciência. É estar tão entregue ao agora que as vozes mentais perdem força. Meditações simples, caminhadas, na natureza, escrever num caderno antes de dormir, todas essas práticas silenciam o barulho interno e criam espaço para a alma se manifestar. E quando ela fala, é com firmeza, sem dúvida, sem grito. Essa escuta interna não vem com palavras rebuscadas, vem com sensações, uma paz inexplicável ao pensar em algo, um desconforto sutil diante de uma escolha, um arrepio do nada ao ouvir uma frase. Esses são os sinais da alma. Ela não precisa convencer, apenas se fazer presente. E quando você começa a reconhecê-la, decisões ficam mais fáceis, o caminho mais leve. É comum que, depois de um momento de silêncio profundo, surjam ideias que resolvem problemas antigos. Ou que uma solução que parecia complexa se revele simples, quase óbvia. Isso não é coincidência. É a alma finalmente tendo espaço para te guiar. Mas para que isso aconteça, é preciso disposição para parar de buscar fora e começar a escutar dentro. E nessa escuta interior, uma verdade incômoda muitas vezes vem à tona. A dor que se tenta evitar há anos, aquela mesma que parece te perseguir, ela não quer te punir. Ela quer te mostrar algo. Porque toda dor, por mais intensa que seja, carrega uma mensagem espiritual esperando ser decifrada. A dor não vem por acaso. Ela é uma carta lacrada que a vida envia quando outros meios de comunicação falharam. Às vezes, a alma tenta avisar, com intuições suaves, sonhos, sinais. Mas quando tudo isso é ignorado, a dor entra em cena. Ela incomoda, machuca, paralisa, mas também revela. Por isso, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? O mais sábio seria perguntar, o que isso quer me ensinar? Em muitos casos, a dor aponta para algo que precisa ser transformado. Uma relação que se sustenta na carência, uma carreira que perdeu o sentido, um padrão emocional repetido desde a infância. Tudo isso se disfarça de desconforto físico, emocional ou até existencial. E a maioria tenta silenciar isso com distrações, redes sociais, comida, remédios. Mas a dor só vai embora depois que cumpre sua missão. Quem aprende a escutar a dor com humildade, descobre ensinamentos profundos. Um exemplo real disso está nas pessoas que passaram por grandes perdas e, anos depois, se tornaram fonte de cura. Para outros, um luto que virou livro, uma crise que virou vocação, uma traição que revelou um talento. Tudo depende de como a mensagem foi interpretada e se houve coragem para decifrá-la. A dica prática é simples, mas poderosa. Ao sentir uma dor, física ou emocional, pare por alguns minutos e pergunte: o que estou evitando olhar? O que essa sensação está tentando me mostrar? Depois, escreva livremente. Pode parecer que nada virá, mas ao final da escrita, verdades encobertas começam a emergir, e junto com elas, uma nova visão de si mesmo. E é aí, nesse processo,
de escuta profunda que se percebe algo essencial. A dor que mais se repete costuma ter uma raiz não resolvida. Um ciclo emocional inconsciente que insiste em retornar, não para te punir, mas para te libertar. E essa repetição, esse eco silencioso, tem uma origem que muitos preferem ignorar: o que ainda não foi perdoado. Quando a vida parece estar no modo repetição infinita, geralmente há algo não resolvido no fundo da alma. Aquele relacionamento que muda de nome, mas vem com o mesmo vazio. Aquela situação financeira que melhora por um tempo e depois desmorona. Esses padrões não são azar, nem castigo. São ecos. Eles vêm como lembretes persistentes de uma lição que ainda não foi aprendida. E quase sempre essa lição está ligada ao perdão. Perdoar não é esquecer. Também não é dizer que o que aconteceu foi justo. É, na verdade, libertar-se da prisão emocional que o passado construiu. Enquanto o perdão não acontece, a energia fica presa naquele evento, naquela dor, naquela memória. E onde há energia presa, não há espaço para o novo. Por isso, os padrões se repetem. Não porque a vida quer machucar, mas porque quer curar. Muita gente pensa que já perdoou porque não sente mais raiva. Mas o verdadeiro teste é: se você lembra e ainda sente peso, você não liberou totalmente. O perdão pode ser um processo, não um evento, uma prática diária, uma escolha consciente. Uma sugestão prática é escrever uma carta, mesmo que nunca seja enviada, dizendo tudo o que ficou preso dentro de você. Essa liberação emocional já começa a quebrar o ciclo. Louise Hay sempre dizia: perdoar é lavar a alma. E ela tinha razão. Quando você perdoa, o padrão perde força, a repetição se dissolve, e a vida, silenciosamente, te oferece uma nova estrada. Não porque você esqueceu o passado, mas porque você deixou de se definir por ele. E isso muda tudo. E quando você se limpa por dentro, quando solta esse peso, uma escuta diferente se abre. Uma escuta que não vem da mente, mas do corpo. Porque o corpo fala. E muitas vezes ele revela com sintomas o que a alma está gritando em silêncio. O corpo é o megafone da alma. Quando a mente não escuta, o corpo se manifesta. Uma dor persistente, um cansaço sem explicação, uma tensão nos ombros que não vai embora. Tudo isso pode ser uma forma de comunicação do seu interior mais profundo. E não é conversa esotérica. Há cada vez mais estudos mostrando a ligação direta entre emoções mal resolvidas e manifestações físicas. Por exemplo, pessoas que engolem mágoas costumam desenvolver problemas na garganta ou no estômago. Quem vive com medo frequentemente sente dores nas costas, no peito ou no intestino. Isso não é coincidência. É inteligência corporal. O corpo mostra aquilo que a consciência tenta esconder. Ele grita onde você precisa olhar com carinho, com verdade, com presença. Ouvir o corpo é uma prática espiritual. Significa pausar, respirar, perguntar: o que isso está tentando me dizer? Ao invés de apenas tomar um remédio, tente também investigar a emoção por trás do sintoma. Há uma dor emocional ali? Uma verdade que está sendo ignorada? Um desejo que foi sufocado por anos? Muitas vezes, uma simples conversa consigo mesmo pode aliviar aquilo que parecia puramente físico. Há quem diga que o corpo adoece quando a alma está cansada de gritar em vão. E isso faz sentido. A cura verdadeira começa quando você trata o corpo e ouve a alma. Louise Hay falava muito sobre isso, inclusive mapeou sintomas e suas causas emocionais. Um bom exercício é procurar esse tipo de material e refletir sobre o que o seu corpo vem tentando revelar. E ao começar a escutar essa linguagem sutil, você se dá conta de outra coisa ainda mais profunda. Quando o corpo entra em silêncio, quando os sinais somem, muitas vezes é porque o universo está testando sua escuta espiritual. Ele quer saber se você aprendeu a ouvir, mesmo quando ele não fala nada. É comum achar que, quando o universo fica em silêncio, é porque algo deu errado. Mas, na verdade, o silêncio é uma das formas mais sofisticadas de comunicação espiritual.
Ele não significa ausência de resposta, significa teste. Teste de paciência, de fé, de confiança. Como se o universo perguntasse, em silêncio: você continua firme mesmo sem garantias? Porque é aí que a mágica começa a ser preparada. Pense em um momento da sua vida em que tudo parecia parado. Nada andava, nenhum sinal, nenhuma resposta. E de repente, do nada, algo acontece e tudo muda. Esse do nada foi, na verdade, o fruto daquele silêncio. A pausa que parecia inútil era o tempo exato necessário para que o invisível se organizasse. Milagres não são feitos sob pressão, são gestados em silêncio. É como plantar uma semente. Você joga à terra, rega, espera, e durante semanas parece que nada está acontecendo. Mas embaixo da terra, a vida está trabalhando. O silêncio do universo funciona igual. Ele é fértil, não vazio. E muitas vezes, quando você acha que foi esquecido, está sendo lapidado. A resposta vem quando você está preparado para recebê-la, não quando você exige. Durante esses períodos, o segredo não é forçar a resposta, mas manter a vibração. Continuar agindo com fé, mesmo sem sinais. Continuar grato, mesmo sem recompensas visíveis. Continuar escolhendo a paz, mesmo sem ter certeza do que está por vir. Esse comportamento mostra que você confia, e confiança é o sinal verde para o milagre se manifestar. E quando ele se manifesta, dificilmente vem como esperado. Ele pode vir disfarçado de recomeço, de fim, de reviravolta. Pode vir como uma pessoa, um livro, uma frase solta. Porque nada, absolutamente nada, é por acaso. Tudo é chamado, tudo é convite. Mesmo o que parece coincidência, as coisas não acontecem por acaso, elas acontecem por alinhamento. Mas como a maioria está distraída demais, chama de coincidência aquilo que, na verdade, é sincronicidade. Um encontro inesperado, uma frase que parece feita para você, uma oportunidade que surge do nada. Tudo isso é a vida sussurrando. Presta atenção, isso é para você. O universo fala em códigos e só entende quem está presente. A ideia de coincidência serve para a mente racional se sentir no controle. Mas a alma sabe quando algo tem propósito. Sabe quando um olhar, um atraso, uma mudança de rota está te empurrando para um caminho novo. Quem aprende a ler esses sinais entende que tudo comunica. As pessoas que entram, as que saem, as que voltam. Até o que parece caos é, às vezes, só o universo reorganizando o tabuleiro. Um bom exercício para desenvolver essa percepção é escrever todo fim de dia 3 acontecimentos aleatórios e perguntar: qual mensagem pode estar escondida? Aqui? Muitas vezes, a resposta vem de forma sutil, outras, como um soco de realidade. O importante é manter o canal aberto, estar em modo de escuta e entender que você não está aqui por engano. Nada está te acontecendo. Está acontecendo para você. Essa nova mentalidade transforma completamente o jeito de viver. Você começa a andar pelo mundo como quem espera milagre a cada esquina. Porque o milagre pode estar na conversa com o porteiro, na mensagem de um velho amigo, no trecho de um vídeo qualquer. Quando você sai do modo cético e entra no modo atento, o universo vira um mapa, e você começa a ler os sinais. E um dos sinais mais importantes e mais ignorados é aquele que vem de dentro. Aquela sensação silenciosa de que há algo a mais, de que uma resposta está se aproximando. E é nesse momento que a intuição sussurra com força. O sinal que você procura nunca esteve fora. A busca pelo externo é natural. Fomos ensinados assim. Procurar respostas em livros, em gurus, em vídeos, em sinais do céu. Mas chega um momento em que tudo isso aponta para um mesmo lugar, para dentro. O verdadeiro sinal, o que muda tudo, está guardado em silêncio no seu próprio coração. E, enquanto você o busca desesperadamente fora, ele apenas espera, pacientemente, que você volte para casa. Essa casa não tem endereço físico, é o seu centro.
a parte mais silenciosa, mas também mais sábia, de quem você é. Quando acessa esse espaço, você percebe que já sabe a resposta, que no fundo sempre soube. Só estava distraído demais, ansioso demais, desconectado demais para ouvir com clareza. E ouvir a si mesmo exige coragem, porque às vezes a resposta interna pede mudança. Muitas pessoas evitam essa escuta porque sentem medo do que vão encontrar. Mas evitar a verdade não a torna menos presente. Ela só se acumula, criando ruído, angústia, desconforto. Um bom caminho para começar é fazer perguntas simples antes de dormir. O que preciso ver e estou evitando? O que minha intuição tem tentado me dizer? Muitas vezes, a resposta vem num sonho, numa sensação ao acordar, num pensamento que não desgruda. A sabedoria interior não se impõe, ela convida. Ela se revela aos poucos, conforme você cria espaço. Silêncio, meditação, escrita intuitiva, orações sinceras. Tudo isso são formas de limpar o caminho até esse sinal. E quando ele finalmente se revela, tudo faz sentido. O externo se alinha, as dúvidas se dissolvem e a vida volta a fluir. Porque, no fundo, o que muda o mundo fora é a clareza dentro. E com essa clareza vem uma certeza calma. O universo nunca esteve mudo. Ele só estava esperando você se ouvir primeiro. Agora que a escuta foi feita e o sinal reconhecido, é hora de conectar tudo isso. É hora de preparar o terreno para receber a mensagem que transforma. E tudo começa já na primeira palavra da introdução. Você percebeu o que aconteceu até aqui? Cada palavra, cada reflexão foi um espelho. E agora que você chegou ao fim, a pergunta mais importante surge. O que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar esperando sinais ou vai se tornar o canal por onde os sinais fluem? A vida não muda com o que você ouve. Ela muda com o que você faz depois de ouvir. Talvez você tenha sentido um arrepio, uma confirmação interna, uma clareza que não tinha antes. Isso não é aleatório. Isso é você despertando para algo maior. Então me diga, o que dentro de você está pedindo para ser escutado? Qual padrão precisa ser encerrado? Qual medo precisa ser atravessado? A resposta já está aí dentro. E agora é sua responsabilidade agir sobre ela. Não adianta assistir, se emocionar e voltar para o mesmo lugar. Leve isso com você. Escreva o que sentiu, tome uma atitude ainda hoje. Mude uma pequena coisa que seja. E, acima de tudo, continue nesse caminho. Porque quanto mais você se abre, mais o universo fala. E ele vai falar. Se isso tocou você de alguma forma, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, a gente não entrega só conteúdo. A gente entrega transformação. E esse é só o começo. Porque os sinais, eles continuam.